Muito boa noite, está de volta o programa Espiritismo para Todos. Eu quero dizer a você que você pode também ver todos os episódios anteriores acessando o canal de playlist do canal de YouTube da TVM Matão. Você indo ao canal de YouTube, clicando lá na playlist, procure lá Espiritismo para Todos, onde todos os programas já apresentados estão colecionados, estão disponíveis para você. E hoje, no terceiro programa do ano, em 2023, nesse janeiro que avança, nós temos a parte 2 com o publicitário Meri Seba, de Ribeirão Preto, que continua a sua fala sobre a campanha vitoriosa, hoje abordando as obras básicas de Allan Kardec. É sempre uma satisfação o Meri, porque o Meri ele tem muito conhecimento e muita experiência no movimento espírita. E traduz para nós toda essa dedicação, todo esse esforço para bem divulgar o conteúdo da doutrina espírita. Vamos ouvi-lo novamente? E é hoje a parte 2, em continuidade praticamente àquela que foi apresentada na semana anterior. Acompanhe conosco. Então, este assunto fica muito interessante nós falarmos, porque as obras básicas também elas não anulam as obras anteriores. As obras do Novo Testamento, ou mesmo do Velho. Jesus não veio destruir a lei, conforme está no Evangelho, mas o Espiritismo veio dar uma complementação mais clara a respeito da vida, fazendo com que nós tenhamos, assim, um conhecimento mais claro da vida moral e da vida material. Aqueles que frequentam o centro, que já fazem estudos sobre a mediunidade, podem dizer com mais clareza e com mais objetividade o quanto que a teoria ajuda na prática. A questão da recepção dos espíritos, a classificação dos espíritos, perguntas que se podem fazer aos espíritos, a influência dos espíritos na nossa vida. Vejamos assim como o Livro dos Médiuns é um livro muito importante no campo prático, como é o Evangelho, que nos dá condições de, através das parábolas explicadas por Kardec e revividas do cristianismo, né? Parábolas citadas por Cristo, narradas por Jesus, nos dão, assim, condição de enfrentar com mais segurança os desafios morais que apresentam-se em nossa vida. O Livro dos Espíritos, como trata de filosofia, como nós já falamos, é um livro importante no campo do pensamento, das reflexões, em que a lógica espírita ela se associa à fé espírita, à compreensão dos fatos espíritas e também da existência de Deus. Então, com essa teoria e também com as nossas observações e somando as obras em si, no seu conjunto, nós vamos ver como é importante cada título que nós mencionamos aqui, das cinco obras, né? Fazendo com que essa obra da codificação represente um edifício, podemos dizer assim, o edifício da doutrina espírita. E que tudo que nós possamos acrescentar a esse edifício é importante, porque as obras auxiliares, como nós falamos, elas ampliam o conhecimento, mas elas não mexem no edifício. O edifício é uma peça monolítica, completa. Nós não temos obras complementares às obras da codificação, são obras subsidiárias. Quer dizer, elas ampliam o conhecimento, elas auxiliam, mas a base fundamental, o conceito espírita, está nas obras da codificação. Por isso é importante essa campanha que comemorou
50 anos, o ano passado, e que a USE, a União das Sociedades Espíritas, levou ao ar, ela foi marcante por essa razão, porque constitui não só uma base fundamental para os espíritas paulistas, mas para os espíritas brasileiros e também os espíritas do exterior, para o mundo todo. Um centro espírita sem conhecimento das obras da codificação, praticamente ele está pecando, por um lado, não estudando, não levando em conta a base fundamental do espiritismo. É como se fosse um laboratório desprezando a física, a química, alguma coisa assim parecida. Então é importante que os espíritas, independente da idade, aí é possível regular o conhecimento em função da faixa etária de cada um, de cada estudante. Espiritismo para a criança, espiritismo para o jovem mais maduro, o adulto, para o idoso, enfim, desde que nós façamos a adequação de linguagem e também do grau de conhecimento. Nós não vamos ensinar uma criança começando pela Gênese, mas nós podemos começar por livros mais fáceis, não é? Em que o conceito de espírito é mais fácil de entender, do perispírito, como é que uma criança vai entender com pouca idade a respeito desses dois elementos. O que é espírito, o que é perispírito, não é? O que acontece depois da morte. Quer dizer, cada faixa etária tem a sua adequação, o seu vocabulário, a sua linguagem, a sua abordagem, né? E o conhecimento adequado para que ela possa entender. Então, as obras da codificação nos levam a um entendimento muito maior da doutrina espírita quando estudada na sua profundidade, seriamente, com grupos de estudos, que se torna muito importante, porque cada um tem uma vivência, tem uma maneira de ver as coisas, e pelo ângulo de cada um nós podemos somar, assim, o entendimento coletivo, entendendo melhor essa exposição das obras da codificação. Por outro lado, também, nós entendemos melhor quando estudamos as obras de Kardec, as obras da codificação espírita, entendemos melhor o Evangelho, o Novo Testamento, como também o Velho Testamento. Quer dizer, a posição de cada um dentro das obras da codificação. A vinda de Moisés foi importante, o Evangelho nos explica isso, a sua validade, a sua importância, em Moisés abrindo o caminho, depois Jesus dando uma outra dimensão ao conhecimento das coisas espirituais, e depois o Espiritismo, alargando mesmo, não é? Construindo outras pontes de conhecimento para que pudéssemos entender esses conceitos evangélicos do Espiritismo, os fenômenos, enfim, tudo que faz parte da nossa vida de relação. Então, meus amigos, esta é uma grande oportunidade que a gente está tendo aqui de falar a respeito das obras da codificação, que, na verdade, queremos reforçar essa necessidade dos centros espíritas terem na sua biblioteca, nas suas livrarias, possibilidades de oferecer esses livros a preços módicos, favorecendo a população menos favorecida na aquisição do livro, com promoções, enfim, estimulando esse estudo. Então, é importante que a gente
olhe esse lado, né, da popularização do Espiritismo, através da leitura. Então, não podemos deixar que o estudo fique somente na mão de poucos, ou de quem tem posse de comprar livro, não. Vamos promover o livro espírita, principalmente aquele das obras da codificação e das obras auxiliares ou subsidiárias que estão calcadas na codificação. Muitos livros surgem hoje, mas nós temos que ter o cuidado de analisar se realmente batem com os conceitos espíritas na sua íntegra, não é? Não só na sua coerência, mas na sua fidelidade a Kardec. Sem Kardec, não há espiritismo. Kardec cunhou a palavra espiritismo. Foi com Kardec que surgiu o espiritismo. Então, se nós queremos aprender espiritismo, nós temos que buscar a fonte. A fonte de tudo isso é o estudo que Kardec desenvolveu nesse período de 1857 a 1868, quando lançou a Gênese. Esses 5 livros básicos. Nós temos outras obras de Kardec também, que são relacionadas, mas Kardec juntou essas obras fora das 5 que nós citamos, dentro das 5 obras. Então, não há tanta necessidade de estudar os outros títulos. Se tivermos condições, ótimo. Se não, ficaremos com as 5 obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São suficientes para que nós possamos entender a doutrina espírita no sentido filosófico, a base científica e também a sua repercussão no campo religioso e moral. Isso sem dizer que Kardec também, ao escrever a Revista Espírita, lançada em 1858, até a sua desencarnação em 1869, durante 12 anos, então nós temos aí praticamente também mais uma literatura importante para que a gente possa compreender melhor os fenômenos na história do Espiritismo. Um verdadeiro registro, um documento muito importante, a Revista Espírita de Allan Kardec, praticamente são 12 volumes, e que nos mostra toda a evolução dos fenômenos, os registros, os autores, e também muita coisa relacionada com o movimento espírita que se desenvolveu nesse período enquanto Kardec estava encarnado. E vimos também que a Revista Espírita prossegue, não é? Vai para frente, mas Kardec encerra a sua participação em 1869 com a sua desencarnação. Então, meus amigos, era o que nós tínhamos a falar no sentido de ressaltar essa importância. Se queremos conhecer o Espiritismo, podemos ir direto à fonte. A fonte é Kardec. É a primeira leitura. Então, nós agradecemos a atenção e abraçamos a todos nesse começo de ano, desejando um bom ano e que tenhamos muitas realizações e muitas inspirações saudáveis para que possamos contribuir, corrigindo nossos erros e também contribuir com o progresso da humanidade, que praticamente são as 2 funções básicas da nossa reencarnação. Muito obrigado, Meri, por ter estado conosco, por sua disponibilidade. Foram 2 programas seguidos com a sua participação, que muito nos honra e engrandece aqui o programa Espiritismo para Todos, apresentado pela TVM e depois disponibilizado em meu canal de YouTube. Muito obrigado ao Meri, que esteve conosco, muito obrigado a você que acompanhou do seu celular, de sua casa, da sua TV, porque este momento é um momento importante.
aqui estamos para falar do Espiritismo em sua originalidade, em seu conteúdo apresentado por Allan Kardec. Muito obrigado e até a próxima semana. O programa retorna com um novo convidado. Até lá, muito boa noite.